a Bíblia, a palavra de Deus, na carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1. Lerei o versículo 2, 3 e o 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Com certeza esse é um texto conhecido dos irmãos. Eu queria pensar nesse texto e também abordar a carta de Tiago como um todo, seguindo esse mesmo tema que Tiago trata aqui nesses primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos ler todos juntos, irmãos, são poucos versículos, vamos lá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Vamos orar? Pai, mais uma vez colocamos aqui a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor. Pedimos sobre nós, Pai, a ação do Teu Espírito, que Ele conduza a Tua palavra, Pai, e muito mais do que uma instrução mental, que ela alimente o nosso coração, Pai, que ela quebrante o nosso coração. Pedimos que o Teu Santo Espírito, então, nos conduza à verdade da Tua palavra, e que assim vivamos para a Tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Há um autor chamado Edward Welch, e ele escreveu um livro chamado Depressão, a Tenebrosa Noite da Alma. E ele fala muito ali sobre a questão das provações, do sofrimento, a questão de muitas vezes nos encontrarmos, nos apercebermos em meio a lutas, em meio a adversidades. É certo que as provações muitas vezes, e essas lutas, elas têm fruto, e assim Ed Welch ele segue nessa linha de pensamento. Elas são fruto do nosso pecado, elas são fruto de erros, elas são fruto de muitas vezes uma caminhada que não levou em conta a vontade do Senhor, mas que resolveu trilhar o próprio caminho. Mas o sofrimento, ele também pode ter uma causa clínica, pode ser um desgaste do corpo, pode ser alguma coisa hormonal ou coisa do tipo. Ele diz também que as provações, essas lutas, elas podem ser também provocadas por outras pessoas. Muitas vezes nós temos pessoas que não nos querem bem, e aí provocam ou promovem o mal, e isso traz sofrimento sobre nós. Mas acima de todas essas perspectivas, ele traz à nossa mente a questão da soberania de Deus, de que Deus é o promotor maior de todas essas coisas, e que Deus, mesmo em meio ao nosso pecado, mesmo em meio à questão física do nosso corpo, ou mesmo em meio às perseguições que sofremos ou enfrentamos por conta de outras pessoas, Deus permanece reinando sobre tudo e sobre todos e estabelecendo em nossa vida a sua vontade. Logo, irmãos, quando nós olhamos para essa carta de Tiago, nós percebemos que o contexto que essa igreja enfrenta, ou que esses irmãos enfrentam, não é um contexto muito favorável humanamente falando. Não são momentos ou circunstâncias em que as pessoas gostariam de enfrentar normalmente, no seu dia a dia. A carta de Tiago ela é escrita por volta do final do ano 40 depois de Cristo. Mais ou menos nesse período, após esse período que sobreveio aquela perseguição sobre Estevão, a morte de Estevão, a dispersão da igreja, Tiago, meio-irmão de Jesus, que era irmão de Jesus por parte de Maria, ele escreve então essa carta, e essa carta é nada mais, nada menos que um chamado à integridade. Ele está chamando aqueles irmãos a uma vida condizente com a sua fé.
Nós vamos encontrar, por exemplo, aqui no capítulo 2, a partir do versículo 14, a Tiago afirmando isso, que a fé ela é comprovada por meio das obras. Não que as obras sirvam para a nossa salvação, entretanto, o caráter daquele que foi alcançado por Deus, o caráter daquele homem que foi regenerado pelo Espírito de Deus, o caráter de fato de um crente, ele é comprovado não apenas por aquilo que ele professa, mas principalmente por suas obras. Jesus, falando sobre isso, ele vai dizer que da árvore boa se colhem bons frutos, ou que pelos frutos nós conheceremos que árvore é aquela. E isso de fato é algo muito sério. Então essa carta de Tiago, ela serve como esse chamado à integridade, chamado a uma vida condizente com a sua fé. Entretanto, Tiago está escrevendo para pessoas que estão passando por tribulações, por apertos, talvez pela noite tenebrosa da alma, ou a noite escura da alma, como os puritanos chamavam. Então, nós encontramos aqui, a partir do versículo 2, Tiago dizendo para aqueles irmãos que eles devem ter, por motivo de toda alegria, o fato de passarem por várias provações. De repente, nós, no nosso tempo, e principalmente porque o reflexo da nossa geração é uma busca pela felicidade, é uma busca pela alegria. As pessoas o tempo todo estão postando coisas sobre isso, ou em todo o tempo é pregado sobre isso. Existem até igrejas que elas trazem lá na sua logomarca lá da igreja, pare de sofrer, ou coisas do tipo. As pessoas não pensam em sofrimento ligado à satisfação ou à alegria. As pessoas muitas vezes elas querem se ver longe de problemas e elas pagam muito caro até para não terem problemas. Então, se de repente existe algum problema no casamento, se existe algum problema na estrutura familiar, como é que a gente resolve isso? Ora, você é novo, você tem todo o potencial, você tem todas as possibilidades, então divorcie da sua mulher, divorcie do seu marido e vá o quê? Vá ser feliz, porque de fato a vida é curta e nós precisamos aproveitar a vida. Esses são os conselhos do mundo, de pessoas que não conhecem a Deus. Existe uma tentativa desenfreada no coração do homem de buscar prazer, satisfação, contentamento, alegria nas coisas que muitas vezes são perecíveis, ou então em relacionamentos que também traem, que também falham. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, pelo menos por 16 vezes, Paulo usa essa mesma palavra que Tiago usa aqui, alegria. É tanto que Filipenses é considerada como muitos, por ser a epístola da alegria ou a carta da alegria. E a palavra alegria, ela traz no seu significado a palavra satisfação, elas têm a mesma raiz. E satisfação significa completude, significa de fato você estar tão pleno de algo, ao ponto de você olhar para outras coisas que são oferecidas a você e você dizer, olha, eu não preciso mais delas, porque eu já estou satisfeito, eu já estou pleno. Então, a palavra que Tiago usa aqui é essa. Mas de onde essa satisfação brota? De onde esse prazer brota? Como é que nós podemos passar de fato pelas tribulações, seguindo o conselho de Tiago e percebendo que é o produto, ou que é o chamado, ou o produto final dessas tribulações? Eu queria então pensar com os irmãos, primeiro no fator negativo que a carta traz, e que aqueles irmãos deixaram de se perceber desse produto da alegria em meio às provações, perderam o coração, perderam Deus de vista e passaram a viver então numa perspectiva muito negativa e pecaminosa. Depois nós vamos pensar então na perspectiva positiva das provações, do que ela gera no nosso coração e daquilo que é finalidade, daquilo que Deus quer como produto final das provações. Em primeiro lugar, vamos lá pensar então na questão negativa. E essa questão negativa não é fruto da obra de Deus, mas é fruto da desordem do nosso coração ou do nosso pecado, que muitas vezes vai nos encaminhar para um caminho que não é aquilo que Deus está querendo, que é o amadurecimento da nossa fé. Olhe, por exemplo, então, que o contexto dessa carta, durante a carta, Tiago vai nos dar pistas do que está acontecendo naquela igreja. Olhe comigo o versículo 9, versículo 10 e 11. Ele vai dizer, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva.
porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Dentro desse primeiro contexto aqui da carta, de sofrimento ou de tribulação, nós percebemos aqui um irmão ou irmãos que eram pobres ou de condições humildes, que de repente poderiam olhar para as riquezas, olhar para uma outra perspectiva e se sentir inferiores em meio àquilo. Mas isso aqui nessa carta, ou nessa igreja, ou para essa igreja que Tiago está escrevendo, tem uma razão de ser. Se os irmãos olharem no capítulo 2, por exemplo, a partir do versículo 1 até o versículo 13, nós vamos encontrar aqui uma denúncia muito séria, porque quando eles se reuniam, ou quando eles iam para as sinagogas, eles nutriam no seu coração uma discriminação muito forte. Ou seja, aquele irmão que era rico, ele desfrutava dos melhores lugares na congregação. Eles desfrutavam das benesses da congregação, da comunidade, enquanto que aquele irmão que era menos favorecido, ou aquele irmão que era de uma situação mais humilde, aquele irmão era desprezado. Enquanto que o rico tinha os melhores lugares, aquele que era pobre era colocado para sentar pelos cantos, ou até mesmo no chão. Então, aquilo poderia gerar no coração daqueles irmãos essa insatisfação com a sua condição. Entretanto, o que Tiago diz é que a riqueza, ou essa insignificância da riqueza, é como a flor da erva. Quando o sol se levanta, com todo o seu calor, ele faz com que aquela erva seque. Semana passada nós estávamos no sertão, e nós pudemos ver isso de forma muito clara. A seca que passa o sertão do estado é muito severa. Eu lembro que depois que nós passamos Gravatá, a coisa mais rara de se encontrar era uma paisagem verdejante. A gente encontrou seca de Gravatá em diante, e quando você passa Arco Verde, aí é que a coisa fica feia mesmo. É literalmente marrom a paisagem, é cinza, você não vê nada verde. E aí quando a gente olha para aquela situação, aquele calor, aquela falta desse verde que é tão bonito, que a gente gosta de ver, que a gente contempla, de um jardim que você prepara, você olha assim para aquela situação e diz assim: meu Deus, como essa aridez aqui é estranha aos nossos olhos, principalmente para nós que estamos acostumados a uma zona litorânea, ou até mesmo a zona da mata aqui do nosso estado. É seco, irmãos. E aí essa aridez do coração, ela é comparada aqui a essa erva que murcha. Um dia isso aqui passa. Entretanto, isso era algo que afligiu o coração daqueles irmãos. Outra coisa que afligiu o coração daqueles irmãos, nós encontramos no capítulo 3, como sendo fruto de tribulações e sofrimentos, era a questão da língua, era a questão da maledicência, era aquilo que acontecia e acontece muitas vezes no nosso meio. Pessoas que não conseguem refrear a própria língua, que são dominados pela língua. Outra coisa que existia no meio dessa igreja aqui, nós vemos no capítulo 4, eram as contendas, as guerras que haviam no meio daquela igreja. E quando nós paramos para olhar o capítulo 4, por exemplo, nós vamos encontrar que essas contendas, que essas guerras, elas vêm do próprio coração. Elas são fruto de um coração que perdeu Deus de vista. Elas são produto de um coração que passou a enxergar a vida com base nos seus prazeres, com base nas suas concupiscências, com base nos seus desejos carnais. E aí eles passaram a invejar, a matar, e nada conseguiam obter, viviam a lutar e a fazer guerras. E aí quando resolviam pedir alguma coisa a Deus, pediam e não recebiam porque pediam mal. E o que Tiago vai dizer aqui é para esbanjardes em vossos prazeres. Corações que viviam distante de Deus. A partir do versículo 11, ele vai trazer mais uma vez a realidade da maledicência. Capítulo 4, versículo 11. Quando nós olhamos para o versículo 13, de repente hoje seria a marca do nosso tempo. Uma geração que é chamada para ser empreendedora, uma geração que é chamada para sonhar, para fazer planos. E ele vai dizer que existia um grupo, provavelmente de comerciantes dentro daquela igreja, que eles eram empreendedores, que eles olhavam e diziam assim: olha, irmãos, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Eram homens que estavam olhando, estavam
deliberando sobre o seu futuro, sobre a sua vida, e dizendo assim: olha, eu não só estabeleço o local, como estabeleço também o tempo e estabeleço também os resultados. Eu terei lucro durante aquele ano. Também eram pessoas que viviam sobre um jugo muito pesado, principalmente os pobres, mais uma vez, os servos, mais uma vez. E aqui no capítulo 5 nós vamos encontrar que os ricos, eles oprimiam os pobres. Se você olhar o capítulo 5, versículo 4, vai dizer que: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tende vivido regaladamente sobre a terra, tende vivido nos prazeres, tende engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que vos faça resistência. Era um contexto difícil, irmãos. Era um contexto muito difícil. E aqui nós voltamos para o capítulo 1, e eu queria que você olhasse então o versículo 12 comigo. Capítulo 1, versículo 12. Depois de nós percebermos um pouco o contexto, o que estava trazendo sofrimento àquela igreja, mesmo também passando por toda a tribulação e a lembrança de ter passado pela perseguição que os judeus fizeram nos dias de Estevão, de terem perdido tudo, de terem deixado casa para trás, de estarem agora de repente restabelecendo a sua vida, a sua caminhada, já enfrentando todas essas lutas dentro da própria comunidade da fé. Então, a parte negativa de nós observarmos a tribulação ocorre exatamente aqui. Veja comigo a partir do versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse é o fruto, ou esse é o produto positivo. Mas vejam agora o fator negativo. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Em meio às tribulações, em meio ao sofrimento, em meio às perseguições, o que muitas vezes ocorre ao nosso coração, irmãos, é tentarmos dar um jeitinho, é tentarmos de alguma forma respondermos aquilo que está vindo ao nosso encontro, ou que está promovendo sofrimento ao nosso coração, com coisas que muitas vezes aparentemente até são lícitas, com coisas que muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: olha, mas fulano fez e deu certo, mas cicrano fez e deu certo, por que é que eu não posso tentar esse caminho também? Esse caminho de autonomia, esse caminho de independência, esse caminho que muitas vezes se estabelece no nosso coração, de querer projetar a nossa imagem. Afinal de contas, eu fui traído, afinal de contas, eu estou passando por uma crise muito severa, e o que é que os outros vão pensar de mim? Irmãos, infelizmente nos nossos dias, nós temos uma quantidade enorme de crentes pendurados em cartão de crédito, com dívidas tremendas, porque querem manter simplesmente uma imagem, vivendo como não podem, vivendo numa espécie de murmuração prática, porque Deus não tem dado aquilo ou isso ou outro. Nós vemos na nossa geração uma série de crentes que muitas vezes frequentam igrejas neopentecostais e até seitas, em busca de prosperidade, que entram em campanhas: olha, eu vou dar tanto porque eu quero ganhar tanto, que não estão nem aí para buscar a Deus, que não se alegram em meio à provação, que não se alegram em meio ao sofrimento, por perceberem a soberania de Deus. Entretanto, vivem a guerrear, vivem a lutar, vivem a contender, matam por conta disso. Essa vida de aparência, essa falsa vida, que murmura na prática e que maldiz o Senhor na prática, é fruto do pecado. Quantas vezes, irmãos, nos preocupamos simplesmente com o que vamos vestir porque é da moda? Olha, o meu filho, a minha filha, eu, meu marido, sei lá o quê, nós devemos andar segundo os padrões que a moda estabelece. Nós devemos viver segundo esses padrões. E muitas vezes é apenas com o desejo de se sentir aceito na sociedade ou em determinados ambientes. É simplesmente o desejo de se projetar diante das pessoas. Eu conversava aqui na terça-feira com um grupo de treinamento, de discipulado,
E aí eu disse assim, olha, como é que seus amigos do mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, enxergam, por exemplo, os estudos? E aí todos disseram assim, não, os estudos é porque eles querem um dia ser alguém na vida, é porque eles querem um dia ter os melhores cargos, os melhores empregos. Então eles pensam muito na questão do poder, por exemplo. E o poder nada mais é que a minha projeção diante dos outros. Eu me projetando diante dos outros agora como alguém forte, como alguém que venceu, como alguém que tem uma autonomia diante das pessoas. E as pessoas na nossa geração louvam essas coisas. Louvam pessoas que são proativas, pessoas que são empreendedoras, pessoas que vencem. A gente normalmente olha para essas pessoas e as tem sobre autoestima, sobre pessoas que são muito bem preparadas. Ninguém chama para uma entrevista um empresário falido, ou alguém que estudou, que se preparou, mas humanamente falando, seguindo a sociedade, não deu em nada na vida. Ou ninguém chama para uma grande conferência pastores que estão lá trabalhando em meio aos ribeirinhos, ou pastores que estão lá perdidos em congregações no meio do sertão. Geralmente as pessoas que são chamadas são aquelas que, aos olhos dos homens, aos olhos do que diz a nossa sociedade, venceram. E fizeram isso mesmo em meio a métodos muito errados, pecaminosos. E assim o nosso coração é levado a muitas vezes olhar para a provação, olhar para a tribulação e dizer assim, olha, eu vou tentar dar um jeito. Às vezes a moça está lá esperando e vê os anos passarem e diz assim, olha, mas está tão difícil, todo mundo está casando, os meus amigos estão casando, as minhas amigas estão casando e eu estou aqui sozinha. Olha, o que é que eu fiz para merecer isso? Meu Deus do céu, eu vou dar um jeitinho. Eu vou facilitar alguma coisa aí. Eu vou colocar alguma coisa, né? Um dia desse alguém estava falando aí de uma música, né? Aí pintei o meu cabelo, me produzi, agora vou tocar a vida. Vou dar um upgrade aí, né? Vou fazer alguma coisa aí para entrar numa academia, de repente aí, estou precisando dar uma melhorada aí no corpo, tal. Eu preciso projetar melhor a minha imagem, para que de repente alguém se sinta atraído por mim. Parece que a caminhada dos nossos dias é exatamente essa, irmãos. Só que a gente não vê essa metodologia carnal e até demoníaca apenas no mundo lá fora. A gente vê essa metodologia sendo usada dentro das próprias igrejas. As pessoas fazendo com que seu coração, ou o coração levando as pessoas a buscarem esses mesmos métodos. Não, na verdade eu preciso de um carro melhor, eu preciso de uma roupa melhor, eu preciso disso melhor, eu preciso daquilo outro melhor, para que de repente alguém olhe para mim e diga assim, olha só, ele não é um derrotado na vida, ele é alguém que venceu, e o cara está lá quebrado, está com o coração quebrado, está muitas vezes com a vida quebrada, mas a aparência é o que importa. O que Tiago diz aqui é que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. E ele vai dizer que esse caminho é um caminho do coração do homem. Perceba, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. A linguagem que Tiago está usando aqui era uma linguagem que era muito comum na pesca, por exemplo. A palavra cobiça é uma palavra que é comum na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, e ela aparece várias vezes como sendo concupiscência da carne. E aqui a palavra cobiça, ligado a essas duas outras palavras, atrai e seduz, ela se junta a um contexto como se fosse uma pescaria. É alguém que sai para pescar e coloca ali aquela isca artificial, ou aquele camarãozinho lá na ponta do anzol, e está lá pescando, e o peixe, quando olha para aquele negócio, diz assim, comida fácil. A isca artificial, eu estava vendo um dia desse, quando você vai puxando, ela parece um peixe que está adoecido. E logo o peixe maior olha para aquele movimento e diz assim, aquele ali está doente, vai ser fácil de pegar. Ele justifica algo que aparentemente está fácil. E o camarãozinho lá parado, né, no anzol, ele olha para aquilo e diz assim, ó, dando bobeira ali, é agora. Irmãos, o nosso coração, ele tem esse potencial. Jeremias diz, no capítulo 17, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Provérbios 4, 23,
Salomão vai nos dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nosso coração é enganoso, irmãos. E o nosso coração olha para aquela isca artificial lá passando e a gente diz assim: rapaz, que oportunidade maravilhosa. Que coisa linda, comida fácil, dinheiro fácil, homem fácil, mulher fácil, carro fácil, cargo fácil, tudo muito fácil para mim. E a gente vai lá e justifica aquilo que vai gerar morte. Porque o caminho que Tiago traça aqui é que ele vai dizer aqui a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera morte. Esse é o caminho do coração. A gente, quando está nesse caminho de pecado, nesse caminho de morte, sendo conduzido por um coração que é enganoso, abrindo mais uma vez os ouvidos para ouvir aquilo que a sociedade diz, aquilo que o mundo que jaz do maligno tem a nos dizer, usando esses conselhos, usando muitas vezes até o conselho de Satanás para dizer assim: olha, o que é que tem de mais? Todo mundo faz. Irmãos, quando seguimos esse caminho, quando na hora do parto, aquele neném nasce, é um neném que tem uma aparência terrível, porque é morte. É literalmente isso que ele está dizendo. Imagina aí na sala do parto lá, aquela expectativa maravilhosa pelo filho que vai nascer. Quando olha lá para aquele neném, é algo terrível, é morte. É algo terrível, irmãos. E aí a gente olha muitas vezes e se pergunta assim: mas por que é que eu não vivo um avivamento pessoal? Mas por que é que não há sede no meu coração para buscar a Deus? Por que é que não há no meu coração essa perspectiva de ler a Bíblia e não ter na Bíblia algo que seja pesado demais, algo que seja difícil demais? Eu começo a ler e as letras se misturam diante dos meus olhos, eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei, olha, eu vou deixar isso para lá, eu não vou orar mais, porque eu começo a orar de noite e pego no sono. Por que é que falta-nos esse vigor espiritual? Esse desejo de buscar a Deus? E a explicação é bem clara aqui nesse texto: é morte. Gente que morre espiritualmente, irmãos. Gente que perde o vigor por Deus, perde o brilho nos olhos de dizer assim: é muito mais do que simplesmente vir ao culto, é muito mais do que simplesmente participar de um ministério, é muito mais do que simplesmente fazer alguma coisa para Deus, mas é estar com Deus. Quando esse brilho passa, parece que quando nós lemos a Bíblia, nós lemos para os outros e não para nós. E eu creio que o legalismo surge exatamente aqui. Tiago vai falar mais à frente, a partir do versículo 19, sobre a questão da prática da palavra de Deus. E essa prática está ligada ao nosso coração, não é com o coração do outro. Não é, como seria bom se fulano estivesse aqui. Esse é um pensamento legalista. Ou simplesmente a gente viver olhando e dizendo assim: por que é que não faz com aquele, por que é que não disciplina cicrano? Por que é que não trata fulano com rigor e dureza? Isso são pensamentos legalistas, irmãos. É quando nós nos colocamos em uma posição de juízes. É quando nós passamos a olhar para os outros como se os outros fossem alvo da ira de Deus e nós que somos tão perfeitos da graça e misericórdia. Corações mortos vivem uma perspectiva de vida legalista. Não é que não deva haver disciplina, não é que não deva haver exortação, não é que não deva haver admoestação. Entretanto, irmãos, quando nós passamos a enxergar a Bíblia simplesmente com aplicações para o outro, nós vivemos numa perspectiva de legalismo. Outra coisa que passa a habitar no nosso coração, nesse ambiente de morte, é o liberalismo. É um mundanismo. Passamos a olhar a vida agora como se ela fosse de fato aquilo que a W. Tozer fala, um parque de diversões. Não é mais um campo de batalha, onde eu vou para lá como alguém enviado por Deus, como embaixador de Deus, mas eu passo a olhar a vida agora como um parque de diversões. E aí a vida para mim se torna um turismo. Lembra lá de Davi, né? Davi, quando, ao invés de ir para a guerra, fica no palácio fazendo turismo no palácio. O que é que acontece depois disso? Está lá Batseba, mulher casada, mulher de Urias. Não, traz Batseba que eu quero me deitar com ela.
E aí um abismo vai chamando outro abismo. Mundanismo vai tomando conta do coração. E a gente passa a olhar para a vida agora como o aqui e agora. Como o mundo pensa, essa busca de prazer, de satisfação em coisas perecíveis. Sabe, irmãos, tantos grupos pequenos que muitas vezes se reúnem apenas para beber. Tantos crentes que muitas vezes se reúnem para falar da vida do outro. Tantos crentes que muitas vezes se reúnem apenas para fazer farofada. O que importa é isso. Às vezes eu me preocupo muito com até os grupos de adolescentes. Porque o nosso foco no pequeno grupo é estudarmos a palavra de Deus. Não são os outros em si. Até porque nós cremos que o nosso relacionamento com o próximo, ele só pode ser saudável se ele tiver base na palavra de Deus. Então, se não tem palavra de Deus no meio, se torna, com o tempo, um monte de canibal. Um querendo devorar o outro. E quando não consegue, ou quando não tem mais carne para devorar, a gente migra para outro lugar, desprezando completamente aquele. Mas muitas vezes eu me preocupo, irmãos, quando os estudos não são preparados, quando não há comprometimento da liderança em buscar a Deus, em orar, em estudar a Bíblia. Sabe por quê? Às vezes ficamos torcendo, não, mas hoje é estudo livre, para a gente assistir um filme, para a gente se distrair, para a gente espairecer, para a gente fazer qualquer outra coisa. Não, irmãos. Tem tempo para tudo isso. Você tem outros dias na semana. Não que diversão, não que esses momentos de lazer sejam pecado, mas quando eles se tornam, ou quando eles suprimem a palavra de Deus, irmão, se torna um caminho de liberalismo. Porque com o passar do tempo a gente começa a abrir brechas. Aparentemente naquele momento não tem nada demais, mas com o passar do tempo a gente vai abrindo brechas, concessões, e daqui a pouco a gente vê os nossos filhos afundados no pecado. Mas por quê? Não era simplesmente uma festinha que a gente tinha para ir, não tinha nada demais, as musiquinhas não tinham nada demais. Eu lembro, irmãos, eu tenho testemunho pessoal disso. Quando nós éramos crianças, eu lembro que papai tinha uma casa em Itamaracá, e nós tínhamos vizinhos, e os vizinhos tinham filhos, e toda noite a gente ia para a pracinha, comer batata frita, ia ficar lá correndo, brincando, era aquela coisa lá. E eu lembro de um final de semana que tinha um trio elétrico lá na praça. Naquela época, a Turma do Pinguim. Faz tempo isso, viu? Os irmãos riram porque lembram, né? Aí estava lá aquele trio elétrico lá na praça, né? Tocando lá aqueles negócios. E aí os coleguinhas lá, né? Todo mundo lá pulando, não sei o quê. E aí os vizinhos começaram a dizer, o que é que tem de mais? Ninguém vai beber, deixa os bichinhos brincarem. Eu lembro que eu estava todo encabulado com aquele negócio assim, eu olhava para aquilo ali, que coisa estranha, não sabia nem pular aquele negócio. Mas aí às vezes os pais, não, vá meu filho, está todo mundo brincando, está aqui junto com o papai, mamãe, não tem nada de mais não. Aos 20 anos de idade eu voltei para o Evangelho, irmãos. Toda a minha adolescência correndo atrás de trio elétrico. Recifolia, banda de forró, o que fosse. Eu gostei tanto daquele pulinho lá, que demorei foi muito pulando. Muitas vezes é essa instrução que nós damos para os nossos filhos. Não, mas é uma festinha, não. Minha filha quer fazer uma festa de 15 anos e quer fazer uma baladinha lá. Mas é coisa simples. Não, mas é porque é um casamento, o que é que tem de mais? Todo mundo está fazendo, tal, não sei o que. É moda agora esse negócio todo. Vamos fazer também. Não, mas é um copinho só aqui socialmente, não sei o que, isso e aquilo outro. O que é que tem de mais? Daqui a pouco está todo mundo bêbado. Satanás só quer uma brecha, irmãos. E quando o nosso coração não se satisfaz em Deus, ele busca exatamente esses caminhos. É o namorado que vai pressionar para fazer sexo com a namorada. É a namorada que muitas vezes vai usar desses artifícios para manter o namoro. São caminhos pecaminosos que o coração passa a justificar, passa a abraçar, porque está difícil. Então, pagar imposto se torna uma coisa difícil demais. Afinal de contas, quando a gente olha o nível de corrupção que vive o nosso país, quem quer pagar imposto? Mas a própria palavra diz, irmãos, é imposto.
Não é opcional, não, é imposto. A gente começa a dizer assim, não, mas como é que eu vou poder sobreviver? Eu vou ficar com tão pouco no final, vou me matar de trabalhar. Já pago caro a minha declaração de imposto de renda. Esses simples, esses negócios todo do governo que não simplifica nada, só encarece mais a coisa. É gasolina lá em cima, é conta de luz lá em cima, eu vou pagar isso não, eu vou fazer aqui uma gambiarra aqui na eletricidade, vou fazer alguma coisa aqui, eu vou abrir 2 empresas para de repente não pagar tanto imposto aqui, eu vou fazer outras coisas, vou dar meus pulos, né? Que afinal de contas eu preciso ter. Irmãos, isso é gente que não conhece a Deus que faz assim. Mas aqueles que conhecem a Deus, eles seguem uma perspectiva onde eles honram a Deus. E no final eles dizem assim, rapaz, o que eu tenho é fruto da graça de Deus, e não fruto da graça de Satanás. Sabe por quê? Tudo que Deus dá de fato é graça, irmãos. E aí a gente passa a louvar a Deus, seja nos momentos onde vem muito, seja nos momentos onde vem pouco, ou seja no momento até que não vem. Mas tudo que Satanás dá, ele depois bate a sua porta para cobrar o salário dele. O salário do pecado é a morte. Ele chega para cobrar o salário dele. E muitas vezes o salário dele vem recheado de vergonha, de exposição. Quantas pessoas hoje em dia são desmascaradas, irmãos? Não é só aquilo que a mídia denuncia, não é só aquilo que as pessoas ficam sabendo, mas quantas vezes você é pego aí por um fiscal da Receita, que ninguém sabe, mas aquele fiscal agora sabe, e depois você crente ali diante de um homem que está ali multando você. Quanta gente que tenta subverter oficiais e coisas do tipo, não, porque está difícil, está aqui, toma aí tanto, não sei o que, não aplica essa multa não. Muitas vezes até, né, eu louvo a Deus por isso. Às vezes o policial está lá gravando o negócio, né? Aí cai depois na rede social. Eu digo assim, rapaz, que coisa boa, olha só. Pensou você um dia numa rede social lá no YouTube, passando lá a sua filmagem para todo mundo? Não, toma 50 aí, não me dá essa multa não. Aí depois o oficial levando você em cana lá. Olha aí, ó. Aí depois, mas rapaz, esse cara é lá da igreja, vê só que coisa bonita. Mas irmãos, a gente muitas vezes teme os homens, né? Mas a gente esquece de temer a Deus. A gente professa a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, mas a gente tem medo de uma câmerazinha que alguém possa estar filmando, né? Se nos sinais de Recife não tivesse câmera, se não tivesse guarda, né? Quantos sinais vermelhos a gente passaria? Que a gente está apressado, né? Que é a luta da gente, porque a gente precisa dar o jeitinho da gente. Esse é o caminho do pecado, irmãos, do coração. Esse é o caminho do pecado do coração, que gera morte, que gera contenda, que gera inveja, que gera matança, que gera injustiça, que gera língua que fere, que gera a acepção de pessoas, que gera uma fé que é conceitual e que está na ponta da língua, mas que não é vivida no coração, de gente que não perdoa, de gente que não abraça, de gente que não chega junto por causa do orgulho, por causa da soberba. Então vamos olhar agora, né? Parte positiva do texto. Depois de tudo isso, eu me sinto mal que só, irmãos, porque parece que Deus vai revelando meu coração. Essa semana mesmo, rapaz, tanta coisa que me apertou, que eu disse assim, meu Deus, dá vontade de você protestar, dá vontade de você botar na justiça, dá vontade de você fazer isso, dá vontade de você fazer aquilo outro. Aí você olha assim, meu Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, a partir do versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu gosto da tradução da NVI, porque ela traz o sentido mais original do texto ali, ou seja, Deus age em meio a todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Há uma ação direta de Deus, irmãos, em meio às circunstâncias.
Há uma ação direta de Deus, ou seja, Deus está no controle. Nós lemos aqui no início do culto, o Salmo 23, Ele é o pastor que nos conduz com a sua vara e o seu cajado. Ele cuida de nós. Ou seja, quando nós passamos a perceber Deus reinando, quando nós passamos a perceber esse cuidado de Deus, quando nós passamos a perceber que o deserto é o local que muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus vai usar na palavra dEle, como exemplo para nós, para tratar o coração do seu povo. Quando nós percebemos que as provações, que as lutas, que as dificuldades são o campo preferido de Deus para tratar o nosso coração, irmãos, a tribulação, a perseguição, o sofrimento, as dificuldades da vida, elas ganham uma nova perspectiva. Nós passamos a olhar agora não como essas dificuldades ou essas circunstâncias adversas tendo um fim em si mesmas, mas nós passamos a olhar agora e a aprender que há um Senhor que rege todas as coisas segundo a sua vontade, que Ele está no controle de todas as coisas, que nada foge do controle das suas mãos, que todas as coisas cooperam para o meu bem, para que eu seja mais parecido com o Senhor Jesus. É uma perspectiva completamente diferente, irmãos, porque essa é a perspectiva da fé. Se nós olharmos, por exemplo, voltar algumas páginas aí, Hebreus capítulo 11, nós vamos encontrar aí exemplos de fé que o autor dos Hebreus vai extrair do Antigo Testamento, homens e mulheres que pagaram um preço com a sua própria vida por conta da fé, porque a fé, na verdade, ela sem essa vida, ela é morta. Sem essa entrega real, ela é morta. Não adianta nada eu dizer que creio em Deus, eu vir para a igreja, eu ter a confissão de fé de Westminster decorada, eu ter isso, ter aquilo outro, se na prática, irmãos, isso não é evidenciado. Se no momento da tribulação ou no momento da provação eu dou vazão aos sentimentos, aos desejos, aquilo que está dentro do meu coração que é enganoso. Se nesses momentos onde eu creio em Deus com a minha mente, mas que na hora da prova o meu coração se desvia e passa a depender da força do braço, e passa a depender da opinião dos outros, e passa a depender daquilo que o outro pode fazer por mim, e passa a depender de qualquer outro meio que não seja o Senhor. Irmãos, eu estou revelando aí de fato a minha descrença. A minha descrença, de forma prática. Nós precisamos de crentes de fato. Pessoas que vivam de fato, de verdade, para a glória de Deus. Que dependam de Deus, que confiem em Deus. Irmãos, viver pela fé não é dar um salto no escuro. Viver pela fé não é uma vida de responsabilidade, é se lançar nas mãos do Senhor e dizer assim: Deus, Tu sabes, Senhor, Tu estás vendo, Senhor, Tu conheces o meu coração, Senhor, está apertado, está difícil. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, por causa das revelações que ele teve do Senhor, ele disse: olha, para que meu coração não se tornasse altivo, soberbo, foi-me posto uma estaca na carne. A tradução da gente é muito delicada, um espinho, né? Mas o termo original é uma estaca na carne. É algo que fere, é algo que dói. E ele vai dizer: mensageiro de Satanás para me esbofetear. E aí ele ora ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, Pai. Olha essa estaca aqui, está doendo. E ele escuta do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, aquelas que não são, para envergonhar as que são. Se nós olharmos para o testemunho de João Batista, por exemplo, João Batista mesmo vai dizer: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo começa as suas cartas dizendo que ele é um pecador, e ele termina dizendo: eu sou o pior, o principal dos pecadores. Ou seja, irmãos, esse chamado de Deus para a nossa vida anula o nosso coração. Paulo mesmo vai dizer que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a redenção, a salvação da cruz promete ou traz para a nossa vida o não ao meu eu. Ele diz não a tudo aquilo que é autonomia, tudo aquilo que é rebelião no coração do homem, para viver agora de fato uma vida de fé, uma vida de confiança, uma vida de dependência do Senhor, uma vida onde eu olho para Deus não como um mero conceito ou como uma mera religião, mas como Deus e Senhor de fato.
E ele então cresce no meu coração e passa a resplandecer agora na minha vida a glória do Senhor. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É Deus aparecendo. É Deus aparecendo. Nós olhamos então Hebreus aqui no capítulo 11 e no capítulo 12 o chamado do autor aos Hebreus: portanto também vós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Tiago vai dizer: tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu gosto muito disso, irmãos, porque Tiago está falando aqui que essa perseverança, ou esse permanecer em Cristo, é fruto desse trabalhar de Deus em meio às provações, ou à provação da nossa fé. Ou seja, quando a nossa fé é provada por Deus, quando nós estamos sendo provados por Deus, essa provação da nossa fé gera no nosso coração essa permanência no Senhor. Perceba, ele não está dizendo aqui: olha, vocês vão permanecer simplesmente em meio às circunstâncias, mas são olhos que não estão mais voltados para a circunstância, que eles estão olhando para Deus. Então ela faz com que eu possa permanecer ou perseverar no Senhor. E aí essa perseverança, ela deve ter ação completa. A palavra ação pode ser traduzida também como obra, ou seja, Deus está agindo no meu coração, Deus está trabalhando no meu coração como uma construção, como algo que está sendo edificado, como algo que está sendo completado. Ela deve ter ação completa, e o final, ou a finalidade principal disso aí, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, ou seja, constantes, maduros na fé. Em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos mais ser como meninos agitados para um lado e para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro. Mas essa maturidade espiritual, ela não é fruto simplesmente de momentos de culto. Ela é fruto de uma caminhada, segundo a palavra de Deus, em amadurecimento. É gente que está sendo experimentada todos os dias, e quando é experimentada, o que sai dessa pessoa, por conta da sua maturidade espiritual, é um amadurecimento, irmãos. É de fato respostas ao mundo, fruto desse amadurecimento que tem base na palavra de Deus. Eu tenho visto nos nossos dias, irmãos, adolescentes tão novos, pessoas novas, que têm sido instruídas pela palavra de Deus, dando respostas muitas vezes a esse mundo, que eu não dou. Que eu olho e digo assim: rapaz, como isso serve para dizer que eu preciso amadurecer? Pessoas que muitas vezes chegam e dizem assim: olha, eu estou sendo chamado para isso, mas eu tenho um emprego, mas eu posso abrir mão desse negócio para servir melhor a Deus, para participar desse negócio também. Eu posso abrir mão disso. Sabe, irmãos, aquilo ali é um choque no meu coração. Adolescentes que, segundo alguns aí, né, na flor da idade, os hormônios explodindo, dizem assim: olha, eu não quero namorar, não quero esperar no Senhor. E eu olho para esse negócio assim e digo assim: meu Deus do céu, na minha época, meu irmão, quanto eu namorei, quanto eu me arrependo. Mas eu olho para a vida deles assim e digo assim: que coisa de Deus isso aí. Pessoas que estão andando com Deus, que estão sendo, ou estão dizendo assim: Deus, olha, eu conheço meu coração, guardo o meu coração, eu quero ser fiel ao Senhor. Mas sabe, irmãos, isso é fruto dessa caminhada na palavra de Deus. Isso é fruto de oração, de gente que está buscando a Deus,
de gente que está desejando Deus, que conhece o próprio coração, porque a palavra de Deus descreve o seu coração. E passa a dizer assim: olha, eu não vou dar vazão para essas coisas. Às vezes a gente tem os cabelos brancos, né, e os meus estão aparecendo que só por aqui, e a gente olha assim e se pega com tanta meninice. Pessoas que poderiam estar sendo usadas para instruir outros mais novos, ou mulheres mais novas. Mas a gente perde tempo com tanta coisa. E esse amadurecimento que Tiago está falando aqui, ele vem no coração quando nós percebemos as provações, as lutas, com toda a alegria. Versículo 16 do capítulo 1, ele vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E para isso, irmãos, a fórmula ou o caminho que Tiago nos dá é pedirmos a Deus sabedoria. Precisamos de sabedoria. Se você olhar o versículo 5, ele vai nos dizer isso. Se de repente você quer guardar o seu coração para não se perder segundo o seu coração, peça a Deus sabedoria. Veja o que é que ele vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, devemos pedir com fé: Deus me dá sabedoria. E que sabedoria é essa? No capítulo 3, a partir do versículo 13, ele nos vai responder que sabedoria é essa. Veja só: quem dentre vós, ou quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Devemos pedir sabedoria a Deus. Senhor, me dá sabedoria. Me faz perceber, Senhor, o propósito das dificuldades que eu tenho enfrentado, das tribulações, das provações, dos sofrimentos. Senhor, me faz perceber isso. O que é que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que é que o Senhor quer me mostrar? E para finalizar, irmãos, no capítulo 5, versículos 10 e 11, veja só o que é que Tiago lembra mais uma vez aquela igreja, pensando nesse sofrimento, nas tribulações, nas provações. Capítulo 5, versículo 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Irmãos, que a gente possa aprender em meio ao sofrimento, que a gente possa aprender em meio às tribulações, a perseverar no Senhor, a perseverar no Senhor. Filipenses, capítulo 4, Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria, a nossa satisfação deve estar baseada no Senhor. Não nas coisas, não nas pessoas, não naquilo que de repente a gente pode fazer pela força do braço, mas no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa alegria. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, pedimos que o Senhor, Pai, nos abençoe, aplicando a Tua palavra ao nosso coração.
Senhor, que a gente não seja tomado pela ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Senhor, que não sejamos tomados pela maledicência, que não sejamos tomados, Pai, pelo jeitinho, ou por aquilo que o meu braço pode fazer, ou que as pessoas podem me ensinar que dá certo. Senhor, nem sempre aquilo que dá certo é o certo, Pai. Por isso, Deus, nos ensina, nos conforma à imagem do Teu Filho. Senhor, Jesus é o maior exemplo e é aquele que nós devemos seguir. A Tua palavra diz em Hebreus, Pai, que Ele, sendo Filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e lembramos bem, o próprio Jesus lá no jardim do Getsêmani, Pai, quando Ele orou ao Senhor, sabendo que o aguardava o cálice da Tua ira, Ele disse: Senhor, em meio a tanta tribulação e dor, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feito o que Tu queres, não o que eu quero. Deus nos ensina a passarmos, Senhor, pelas provas, pelas dificuldades, pelos apertos, pelas lutas no casamento, na criação dos filhos, na falta de recursos, na perda de um emprego, muitas vezes até nos assaltos do nosso próprio corpo. Muitas vezes é tomado pela ansiedade, muitas vezes vivemos, Senhor, sobre estresse, pressão, por não administrarmos bem o nosso dia ou aquilo que o Senhor nos dá, e sucumbimos, Senhor, em nossos hormônios, em nossas lutas internas. Senhor, guarda o nosso coração em tudo isso, Pai, para que a gente volte a crer no Senhor e a olhar para as lutas, para os sofrimentos, para as provações, sabendo que quando nós perseveramos, essa perseverança, essa permanência no Senhor gera em nós maturidade espiritual, gera em nós perfeição, integridade, gera em nós constância, Pai. Senhor, nos dá sabedoria, Pai. Se nos falta sabedoria, dá-nos sabedoria, que a gente possa pedir por fé, Senhor, para que não sejamos como meninos, Pai, agitados de um lado para o outro, tentando, Pai, resolver as coisas pela força do braço. Nos ajuda assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.